Oi pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Está começando agora mais um vídeo aqui pro meu canal. E o vídeo de hoje eu vou falar sobre os 10 últimos campeões do Brasileirão. Quer dizer que eu vou falar os 10 últimos campeões do Brasileiro de 2015 até 2024. Eu vou falar dos 10 últimos campeões e mais ou menos, se eu souber de algum campeonato brasileiro que foi o vice e a pontuação dos times, eu coloco aqui na edição aqui no vídeo para vocês. Então vamos começar. Começando pelo Brasileirão de 2015, eu lembro que o campeão do Brasileirão de 2015 foi o Corinthians com 81 pontos. E o vice foi o Atlético Mineiro. Eu lembro que nesse Brasileirão o Corinthians campeão meteu 6-1 no São Paulo. Uma goleada em cima do seu rival. Eu lembro mais ou menos disso, que o Corinthians meteu 6-1 no São Paulo nesse Brasileirão que o Corinthians foi campeão de 2015. Vamos para o Brasileirão de 2016. O Brasileirão de 2016 teve o campeão com o Palmeiras, que tava na liderança, disputando contra Santos e Flamengo, que o Santos ficou em segundo e o Flamengo ficou em terceiro, e o Palmeiras foi o campeão do Brasileirão de 2016, que foi o Palmeiras. No Brasileirão de 2017 temos o Corinthians, que foi o campeão, e o vice, que foi o Palmeiras, e o terceiro colocado, que foi o Santos. Eu lembro que nesse campeonato quem estava na disputa pelo título era o Grêmio e o Corinthians, mas o Corinthians acabou sendo campeão brasileiro de 2017 e o segundo lugar ficou em Palmeiras e o terceiro colocado ficou o Santos. Vamos para o Brasileirão de 2018. O Brasileirão de 2018, o campeão foi o Palmeiras. O campeão foi o Palmeiras com 80 pontos. Foi o campeão com 80 pontos. E eu lembro que nesse campeonato a disputa da liderança nesse Brasileirão ficou entre São Paulo, Internacional. Uma parte ficou o Flamengo e outra parte ficou o Palmeiras. Mas quem ficou ficando com o título foi o Palmeiras, que se consagrou campeão do Brasileirão de 2018. Vamos pular pelo Brasileirão de 2019, que teve o campeão o Flamengo com 90 pontos, quebrando muitos recordes, que foi o campeão com 90 pontos, que foi considerada a maior pontuação do Campeonato Brasileiro na era de pontos corridos, foi o Flamengo, campeão do Brasileirão de 2019 com 90 pontos, e o segundo e o terceiro colocado ficou o Palmeiras e o Santos com 74 pontos. Vamos para o Brasileirão de 2020 agora, que o Brasileirão de 2020 foi que nem o Brasileirão de 2018, teve vários líderes em cada rodada por rodada, até o início e até o final. Eu lembro que no Brasileirão de 2020 entre os líderes ficou Internacional, São Paulo e Flamengo. Só que quem ficou com o título foi o Flamengo, que se consagrou bicampeão do Brasileirão de 2020, meio que sofrido no final por causa que teve alguns erros de polêmica, de arbitragem entre Internacional e Corinthians na última rodada do Campeonato Brasileiro, que na última rodada ficou valendo o título entre Flamengo e Internacional. Aí o Flamengo perdeu para o São Paulo de 2-1 e o Internacional empatou com o Corinthians em casa no Beira-Rio em 0-0. Aí o Flamengo se consagrou bicampeão do Brasileirão. Vamos para o Brasileirão de 2021, que teve o campeão o Atlético Mineiro com 84 pontos e o vice-líder foi o Flamengo, que terminou com o vice-campeonato no Brasileirão de 2021, e o Atlético Mineiro terminou com sua pontuação em 84 pontos, que foi considerada a segunda maior pontuação entre o campeão do Brasileirão entre clubes na era de pontos corridos. E o Atlético Mineiro foi o campeão dessa edição do Brasileirão. O Brasileirão de 2022 ficou com o Palmeiras, que se consagrou campeão, que ficou na disputa entre títulos. Foi o Palmeiras,
Fluminense e Flamengo, mais ou menos isso, se eu não tiver enganado. Acho que foi mais ou menos isso, entre a disputa pelo Brasileirão de 2022, que ficou com o Palmeiras, que se consagrou campeão brasileiro. Vamos pular agora para o Brasileirão de 2023, que teve meio que uma pipocada do meu rival Botafogo, que eu sou tricolor, confesso, sou fluminense. Meio que uma pipocada do Botafogo, que tava na liderança. O Botafogo terminou o primeiro turno, na liderança com 14 pontos de vantagem. E pior que o Botafogo nesse campeonato não ficou nem entre os top 4 primeiros, por causa que meio que o Botafogo começou a decair tanto que o Botafogo meio que chegou a perder posições, empatar e perder, meio que não conseguia ganhar mais quando ganhava no primeiro turno direto dos times adversários. Aí, e pior que o Botafogo não ficou nem no G4, ficou em quinto lugar. O Palmeiras se consagrou campeão do Brasileirão de 2023. Se consagrou campeão do Brasileiro de 23. E pior que o Botafogo não ficou nem no G4, ficou acho que em quinto lugar. Quinto lugar que eu acabei de falar. E pior que esse pipocada do Botafogo foi considerada a maior pipocada de um clube brasileiro na liderança pelo Brasileirão de pontos corridos. Por causa que o Botafogo estava 15, 16 pontos ou até 14 pontos à frente do vice-colocado, do vice-líder. E pior que o Botafogo começou a decair tanto, que nem eu já falei. Então o Botafogo ficou entre o top, não ficou no G4, ficou em quinto lugar. Palmeiras se consagrou bicampeão brasileiro de 23. E foi isso. E meio que foi considerado o Botafogo meio que uma pipocada do time do Botafogo. E para o Botafogo se redimir da pipocada do brasileiro de 23, teve o brasileiro de 24, que ficou na briga entre Palmeiras e Botafogo de novo. Mas quem se deu melhor foi o Botafogo, sendo campeão, se redimindo do Brasileirão de 23. O Botafogo foi o campeão do Brasileirão de 2024. O Botafogo foi campeão do Brasileiro de 24 e se consagrou tricampeão do Brasileirão. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu sei que ficou um pouquinho longo, mas eu queria trazer esse vídeo para vocês. Se vocês gostaram, deixa aquele like, se inscreve, comenta aqui nos comentários, que eu vou estar lendo o comentário de todo mundo e vou estar respondendo. Se inscreve no canal. Compartilha com os pessoal aqui do YouTube, que eu tô começando o canal agora, já batemos 100 inscritos. E muito obrigado a todos, e uma boa noite e um bom descanso a vocês. Um abraço e até a próxima, e até a próxima, e valeu, pessoal, e uma boa noite a todos e um bom descanso.